A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é uma manifestação do crente produzida pelo Espírito Santo e não pelo esforço humano. Diferente das obras da carne, essas novas virtudes demonstram a transformação interna, a maturidade espiritual e a santidade que devemos guiar as atitudes dos cristãos. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o amor, o gozo, que é a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Gálatas 5:23. Contra essas coisas não há lei. Mas o que é o fruto do Espírito? O fruto. O termo fruto, no singular, significa que indica uma unidade. Não são frutos separados, mas facetas ou partes de um mesmo caráter transformado. Então, fruto significa que é uma unidade, por isso está no singular, não está no plural. O Espírito é o Espírito Santo quem produz, o Espírito Santo, que é a fonte sobrenatural, não é resultado de forças da vontade humana. Desta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito Santo dirija e influencie sua vida de tal maneira que ele, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne. Está lá em Gálatas 5, do 12 ao 19. E ande em comunhão com Deus. Romanos 8:5. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. 8:9. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. No 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificado nas obras do corpo, vivereis. Então, aquele que estão na carne, aqui fala morrer, mas é morrer espiritualmente, tá? Porque todos vamos morrer, tanto aqueles que vão ser salvos, como aqueles que vão ser condenados, na carne, Porque a carne e o sangue não entram lá nos céus, mas só o Espírito. Então o Espírito vai para a Jerusalém Celestial, para os céus, ou vai para o lago do fogo eterno. Depende do que você fez de bom ou de ruim. Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 2 Pedro 1:4. Pelos quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos temeis, particularmente da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, vamos falar agora os 9 frutos do Espírito. Como também já falamos no vídeo passado, sobre os 9 dons do Espírito Santo. Aqui também são 9 frutos. Primeiro, a caridade, o amor, A palavra grega é ágape. É uma palavra de origem grega que pode ser o amor que se doa inteiramente, e busca do bem maior de outras pessoas. Ele também interage, para buscar também o bem maior de outras pessoas, sem querer nada em troca. Então, veja bem, tem que fazer as coisas de bem para os outros, mas não querer nada em troca, 1
1 Coríntios 13, do 4 ao 8, diz assim: o amor, né, a caridade, a paciência, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se afama, não se exorbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Então aqui é um resuminho, né, desses versículos do 4 ao 8. 1 João 4, 7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. No 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Segundo item, né? O gozo ou alegria, do grego chara. Trata-se da felicidade do espírito, da qualidade de vida que é grandiosa e bondosa, caracterizada pela boa vontade, generosa nas dádivas aos outros, por causa da sua correta relação com Deus. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 6:10 assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, há muitos, né? Nada tem, mas possui tudo. Veja bem. Então, Paulo está falando que, né, ele estava triste, mas estava sempre alegre. Era pobre, mas era enriquecido, né? Mas não tinha nada, mas possuía tudo. Então, é isso que tem que ser a virtude de quem está aqui buscando o fruto do Espírito. A alegria cristã, entretanto, não é uma emoção artificial. Antes, é uma ação do Espírito de Deus no espírito humano. É a sensação de alegria baseada no amor, na graça, para a bênção, nas promessas e na presença de Deus e na bênção dos que creem em Jesus Cristo. A terceira, a paz, no grego, eirene. O que do homem no pecado destruiu a paz com Deus, com os outros, com o próprio ser e com a própria consciência. Foi através da instrumentabilidade da cruz que Deus estabeleceu a paz. A paz é contrária ao ódio, da contenda, da inveja, dos excessos de tudo o que são as obras da carne. Mas a paz é a quietude de coração, mente baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai Celestial. Filipenses 4:7. E a paz de Deus excede tudo e o entendimento guardará os vossos corações de vossos sentimentos e Cristo Jesus. 4. Longanimidade, do grego macrotumia. A longanimidade é uma perseverança, paciência, ser tardio no irar-se ou para o desespero é a paciência. É a paciência que nos permite subjugar a ira e o senso de contenda totalmente às injúrias. E tolerando também as injúrias, né? Isso que é difícil, né? Tolerar aqueles que ficam injuriando nós. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, preso por Cristo, né? Ou preso por Jesus, ou preso pelo Senhor, que andeis como é digno de vocação que fostes chamados. No 2. Com
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. O quinto, benignidade, do grego chestotes, significa gentileza e bondade. Esse termo grego significa também excelência de caráter, honestidade. O crente que possui isto é gracioso, gentil para com seu semelhante, não se mostrando ser inflexível e exigente. Ser benigno não é querer magoar ninguém, nem lhe procurar dor. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Sexto, bondade, do grego agathosune. Uma pessoa bondosa, quando se dispõe a ajudar aquele que tem necessidade, ora para que o crente se mostre supremamente bondoso, precisa contar com auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida, senão a gente não consegue. Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, passamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Domésticos da fé, aqueles que estão da igreja, né? Que às vezes a pessoa não suporta nem as pessoas que estão na igreja. Fé, do grego pistis. Fé é a realidade constante e inabalável, como quem estamos unidos por promessas, compromisso, fidelidade, né? Ou fidelidade, honestidade e entregar a nossa alma nas mãos de Cristo, discernido, né, sobre o conhecimento espiritual, né, ou alicerçados, né, sobre o conhecimento espiritual. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Oitava, mansidão, do grego praotes. Na verdade, mansidão trata-se de uma submissão do homem para com Deus e em seguida para o homem. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade por causa do reconhecimento alheio, com as recusas das suas na recusa de nos considerarmos superiores. Mateus 11:29. Toma sobre vós o meu jugo, tomai sobre nós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso na vossa alma. O nome, temperança, no grego agrateia. Temperança é o controle do domínio sobre nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. Tito 1:8. Mas hospitaleiros, amigos do bem, moderados, justos, piedosos e temperantes. A temperança também se refere a toda forma de autodisciplina, né? Paulo fala aqui sobre uma referência do atleta de Cristo, né? Que fala assim, 1 Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. No 25. E todo aquele que luta, de tudo que obtém, ele se
fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios 9, 26. Pois eu assim corro, não com a coroa incerta, como assim combato, não combatendo no ar. Então, ele está comparando aqui que quando os atletas que vão competir vão atrás de uma coroa só. Mas nós, né, temos, né, a coroa incorruptível, né? Nós temos a incorruptível. Eles vão pegar a corruptível, aquela que depois vai ficar no canto lá, né? Só para mostrar para os outros. Para terminar aqui, a palavra de Deus sobre o fruto do Espírito é que há qualquer restrição quanto aos modos de viver. Aqui indica que o crente pode e realmente deve praticar essas virtudes continuamente, onde nunca haverá uma lei que lhe impeça de viver segundo os princípios de Deus aqui descrito neste ensino, ou como descrito na Bíblia. Então, irmão, esses 9 frutos do Espírito, eu espero que vocês procurem ter eles na mente e praticar, né? Porque só assim você pode alcançar a glória de Deus e ir lá para Jerusalém Celestial. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa aqui seu likezinho se você gostou. Você que não é inscrito, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ler escutar até o fim, para você poder entender, porque muitas pessoas começam a ver um pedacinho e depois não vê mais. Mas não, o importante é você conhecer totalmente aquilo que Deus quer falar conosco nesses 9 frutos do Espírito. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.